Nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que as pessoas passam muito por cima, mas é sobre esse assunto que vai fazer toda a diferença para você conseguir vender muito, tanto na internet quanto qualquer outro tipo de venda aí que você for fazer. Ah, Pode ser venda física, né? Venda mano a mano, venda pelo marketing digital e tudo mais. Meu nome é Eric Caetano, eu trabalho com marketing digital e nesse vídeo eu vou falar sobre o funil de vendas. E aí todo mundo já fica meio assim, funil de vendas, né? O que é funil de vendas? Ou já ouviu falar, ou já viu lá o funil, mas não entende ao certo para que serve aquilo. Bom, eu vou te explicar tudo tintim por tintim nesse vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo. Já deixa seu like aqui, se inscreva no canal e assina o sininho da notificação para ser avisado de mais conteúdos que eu vou postar aqui, ajudando você a vender muito aí como afiliado no marketing digital. Bom, sem mais delongas, né? Eu vou mostrar aqui primeiro o funil de vendas e vou te falar o que é esse funil e para que ele serve. Bom, tiveram muitos estudos sobre o comportamento de compra das pessoas. E nesse comportamento de compra das pessoas, eles puderam notar nesses estudos como que a pessoa pensava, né? Como que ela agia, o que que ela precisava assim, de estímulos até chegar aí no momento finalmente da compra, né? De alguém conseguir fazer uma venda para ela. Então, com isso, com base nisso, eles verificaram que tinha essa pessoa passava por níveis de consciência diferentes até o momento dela poder fazer aquela compra. E o primeiro momento aí, né, que seria o topo de funil que a gente observa que estão a maioria das pessoas. E a maioria das pessoas estão nesse topo porque o topo do funil é quando aquela pessoa não tem consciência nenhuma de que tem algum problema, de que tem alguma questão que ela precisa resolver. E a gente compra sempre para resolver algum problema ou resolver alguma questão. Então a gente precisa de ter algum sentido ali, alguma coisa, para a gente poder querer fazer uma compra. Então, se você tá aí no sofá assistindo televisão e de repente tá super satisfeita com seu cabelo cacheado e tal, nunca pensou em deixar o cabelo liso, de repente passa uma propaganda do nada falando de uma chapinha na televisão para você, compra a chapinha porque ela é muito boa, seu cabelo vai ficar liso, brilhante e tal. Você não vai ser atingido por esse anúncio, porque você tá no topo do funil. Você não sabe que tem não sabe que tem algum problema ou alguma questão que precisa resolver, tá super de bem lá com você, e aí você não tem sentido nenhum de comprar então uma chapinha e deixar seu cabelo lá liso, né? Pra quê? Então as pessoas que estão no topo do funil, elas ainda não têm uma consciência de que precisam de alguma coisa para resolver alguma questão. Então chega um momento que você vê que tem então alguma questão ou problema, como por exemplo, essa mesma pessoa tá lá sentada assistindo televisão. E aí, de repente, no lugar de passar uma propaganda de chapinha, passa um estudo lá, uma reportagem falando que os homens estão preferindo muito mais as mulheres de cabelo liso, cabelão liso, que é a preferência de todos. Passa vários homens lá falando que adoram mulheres de cabelo liso e que a primeira coisa que eles olham lá na mulher é o cabelo liso dela e tal. Isso é uma ficção, né, gente? Mas pra dar um exemplo. Então essa pessoa tá lá sentada e ela começa a ficar encucada, pensando, gente, mas eu tava bem com meu cabelo enrolado, mas eu tô aqui solteira, tô precisando arrumar um namorado, tava pensando como que eu poderia chamar atenção, né? Que é mais que eu podia fazer. E aí aparece essa questão aí, falando que os homens estão adorando as mulheres de cabelo liso. Então ela já começa a ficar muito encucada com isso, perceber que às vezes ela pode ter um problema ou uma questão que ela precisa resolver. E isso não disse em nenhum momento sobre chapinha, ou falou necessariamente do produto, ou o que o produto vai fazer no cabelo dela, né? Isso tá falando sobre outras questões, então pode ser questões indiretas, né? Então não é ter o cabelo liso, é você poder atrair, às vezes, aquele boy que você tá planejando, né? Então, isso passa, então, a gerar um desejo nela de querer resolver aquele problema e ter o cabelo liso. E aí ela passa para o meio de funil, que é quando ela tem conhecimento daquele problema ou daquela questão e ela começa a pesquisar sobre aquilo. Pensa, será que tem alguma solução para isso? Então ela vai passando pelo meio do funil. Primeiro ela entende que pode ter sim uma solução para isso e aí ela começa a pesquisar que forma que podia resolver isso. Então ela nem tá pensando ainda
na chapinha. Ela tá pensando às vezes, ou será que eu faço uma progressiva? Ou será que eu faço um alisamento? Ou será que eu faço um botox? Ou será que eu compro uma chapinha? Ou será que só um secador dá? Então ela já começa a ver lá várias questões e soluções, possíveis soluções, pesquisa em vários lugares, e aí ela vai passando para o fundo do funil, que é quando ela já toma conhecimento do produto em específico, e é esse momento que entra aquela propaganda agressiva, falando da prancha de cara lá para ela, falando, compra essa prancha, ela é muito boa, porque aí ela não estraga o cabelo, porque deixa o cabelo liso, e o seu cabelo vai ficar muito hidratado e brilhante e tal, e ela tem uma durabilidade, esquenta muito rápido, então, nisso, ela já vai ter o interesse de comprar aquela prancha. Então, naquele primeiro momento, no topo do funil, quando ela não tinha consciência nenhuma que ela precisava alisar o cabelo, ela não estava nem um pouco interessada na prancha e a mesma propaganda não afetou ela em nada. Mas na medida que ela foi passando por esse funil de vendas, ou seja, ela foi passando por esses níveis de consciência, ela foi tomando conhecimento, ela foi se tornando uma compradora qualificada, né? Até chegar no momento que o produto pode ser então mostrado para ela, porque ela tem uma grande probabilidade aí de fazer aquela compra. E é para isso que serve o funil de vendas. Então, quem tem conhecimento desse funil de vendas e sabe usar isso da forma certa, consegue com certeza converter muito mais vendas, converter os leads, né, que a gente chama, que leads são os contatos que a gente tem as pessoas, né, possíveis compradores, e esses leads eles vão se tornar qualificados, ou seja, não é o produto que vai se qualificar para a pessoa. Como o produto já tá lá feito, já tá pronto, a prancha é aquilo ali, ela vai alisar o cabelo, ela não vai fazer café, ela não vai passar roupa, ela não vai lavar a casa, então ela vai servir só para aquilo. Então o produto já tá ali feito. Então a gente precisa o quê? De pessoas qualificadas para aquele produto. Então, essas pessoas qualificadas a gente vai filtrando lá e vai conseguindo atrair elas, fazendo com que elas passem, então, por esse funil de vendas para assim poder fazer a venda mais fácil para essas pessoas. E aí, qual que é a diferença disso no marketing digital? Como que a gente pode analisar isso? Bem, se você já fez tráfego pago, como por exemplo usou o Facebook Ads, que é a ferramenta que faz anúncios aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, você já deve estar passeando lá, ter passeado no Instagram, no Facebook, de repente, pá, do nada, aparece um anúncio e você fica interessado. E aí, como que acontece isso? O Facebook e o Instagram, eles trabalham muito com o meio de funil e o topo de funil. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não tá tendo consciência de nada, ela tá ali na rede social, distraída, vendo outras coisas, e aí, de repente, aparece um anúncio para ela, uma propaganda para ela. E esse anúncio precisa, então, conter as informações que vão levar essa pessoa a entender que às vezes ela tem um problema em uma questão e ao mesmo tempo já mostrar a solução para essa pessoa, falar que tem solução aquilo e mostrar o produto. Então, é um tipo de venda mais agressivo no Facebook e no Instagram por causa disso, porque você vai estar convencendo uma pessoa ali, fazendo ela passar por todo esse nível aí de consciência de uma vez, né? Num anúncio que às vezes tem 1 minuto. E é por isso também que a conversão do Facebook, você precisa, é uma porcentagem baixa, digamos assim, porque você tem que mostrar para muitas pessoas para conseguir uma quantidade lá de 2, 3% de vendas. Por causa disso, porque são leads não qualificados. Você vai pegar pessoas ali de todos os níveis desse funil. Então, vai ter gente que já ouviu falar desse produto, vai ter gente que não ouviu falar do produto, mas estava precisando de alguma coisa que tem a ver com aquilo, né? Já estava com problema, precisava de uma solução e apareceu lá, né? Ela viu a solução do seu problema, ou seja, estava no meio do funil e tem aquela grande massa de pessoas que não tá precisando de nada, não sabe que tem problema nenhum e tá ali. Então, como pega todas essas pessoas, então a taxa, né, de conversão vai ser menor mesmo em relação ao todo, né? Porém, não quer dizer que você não possa fazer muitas vendas. No Facebook tem muita gente que vende monstruosamente lá. Só que para você vender muito, você tem que mostrar para muita gente. Então, é nisso que você tem que pensar nessa hora aí, né, de fazer uma venda para as pessoas. Então, esse funil serviu para quê nesse sentido? Serviu para você entender que nesse anúncio você tem que colocar tanto informações que vai alcançar essa pessoa e falar para ela assim: olha, talvez você tenha alguma questão aí para ser resolvida, mas não se preocupe.
essa questão ela tem solução e a solução é o produto tal. Então você tem que ter todas essas informações para conseguir fazer a venda. Se você só mostrar o produto e falar os benefícios do produto, a pessoa não vai querer, porque ela não vai ver sentido em comprar aquilo. Se você der só a informação, ela também não vai fazer a compra. Se estiver só lá no topo do funil, você só passa um conteúdo para ela ali naquela hora no anúncio, ela não vai querer fazer a compra porque ela ainda não tá nesse momento. Então tem que trabalhar tudo isso. Já no Google Ads, para quem trabalha com Google Ads, sabe que é uma ferramenta de pesquisa e como é uma ferramenta de pesquisa, aí você vai trabalhar mais com o meio e o fundo de funil. Por quê? Porque a pessoa precisa estar procurando por aquilo ou algo relacionado com aquilo. Então, no caso do meio de funil, ela vai estar procurando lá, por exemplo, como alisar o meu cabelo, como deixar o cabelo liso de uma forma mais saudável. E aí, nisso, você vai poder colocar um anúncio lá que vai chamar a atenção dela, uma matéria que vai falar sobre isso, e depois no final da matéria vai falar sobre o produto que você está vendendo. Então pode ser uma estratégia. E o fundo do funil, quando ela já sabe que produto que é, então ela viu a propaganda lá na televisão da chapinha, já sabe qual chapinha que ela quer, aí ela vai jogar lá no Google, chapinha Power 4000 é o que eu quero. E aí o seu anúncio já vai estar lá vendendo essa chapinha específico. E aí o que você tem que fazer é já colocar a argumentação em jogo, né? Falar assim, essa chapinha é melhor por causa disso, o benefício dela é esse em relação às demais e tudo mais. E também podemos pensar nesse funil de vendas já no tráfego orgânico, que é quando a gente produz conteúdos e tenta fazer a venda aí para a pessoa aos poucos, né? E como que seria feito isso? Tudo em cima desse funil de vendas, ou seja, eu vou produzir conteúdo primeiro, falando sobre essas questões que podem levar a pessoa a entender que ela pode ter um problema, uma questão a ser resolvido. Depois eu vou fazer conteúdo por meio de funil falando assim, olha, aquelas questões tal, aqueles problemas tais, tem soluções que podem ser feitas em várias possibilidades e tudo mais. E depois chegar no fundo do funil, finalmente, que é quando você vai postar um conteúdo lá falando sobre algum produto revolucionário que vai resolver tudo aquilo, que vai ser o melhor produto por isso, por isso, por aquilo. Então é para isso que a gente usa esse funil de vendas e eu espero que ele ajude muito vocês a vender muito aí na internet. Eu tenho certeza que se você usar direitinho tudo isso aqui, usar essa tática aí do funil de vendas para montar as suas estratégias, né, montar os seus anúncios ou montar a sua grade aí de conteúdos, você vai conseguir vender muito pela internet. E para quem é novato aqui, né, para quem tá novo aqui no marketing digital, eu escrevi um e-book que ensina do zero aí até você começar a fazer, estourar nas vendas aí. E ele é gratuito e eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você poder baixar e ler aí de boa na sua casa. Então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.